Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Aprimoramento Espírita. O palestrante da noite é o Maurício Tomé. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo nosso amigo Maurício Tomé, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece essa nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada. Que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia para conosco e para com o próximo hoje e sempre. Maurício, muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento e a todos os ouvintes, pela oportunidade de aprendizado. Seja bem-vindo, Maurício. Olá, Zé Ricardo. Olá, amigos e amigas do GENC. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar os estudos sobre os temas, né, da doutrina espírita. E hoje com bastante prazer em apresentar mais um livro que sou um leitor voraz, né, gosto muito de ler, de estudar. E eu vim trazer um livro de um palestrante muito reconhecido no meio, ele que é administrador de empresas como eu, é consultor de empresas como eu já fui, e ele une os dois mundos, né? O mundo da gestão, da administração, porque ele como consultor, como líder, né, está sempre lidando com pessoas, e os desafios são sempre os mesmos, né? São as questões de conduta das pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Como, né, as famílias, né, todo o ser humano é um ser gregário, ele não consegue viver sozinho, né? Alguns até pensam que é possível, tentam uma vida assim isolada, né, monástica, mas isso não é da natureza do ser humano. E é onde começam as complicações, porque é através dessas interrelações que nos aparecem os desafios da vida. E sobre isso que a gente vai tratar, que são essas dificuldades, os desafios, né, do lidar com as pessoas e lidar conosco, né? Nós, conosco mesmo, porque algumas coisas são de fórum íntimo, né, da gente poder se resolver, e a reforma íntima nada mais é do que uma autoavaliação, né, um autoconhecimento, para que a gente possa saber onde estamos e para onde vamos, né? E aí aprender ferramentas, né, conhecimentos, práticas, atitudes que nos levem a uma evolução, a uma condição melhor. Então, isso é o grande objetivo, né, da doutrina espírita, que é ajudar a promover essa melhora do ser humano através dessa reforma íntima. O autor, né, o livro, é o tema de hoje,
é do Alquinder de Oliveira, o nome aqui é Aprimoramento Espírita. Eu não vou falar do livro inteiro, tá? Eu vou falar da primeira das 3 partes, que fala sobre autoestima. E a autoestima tem a ver com a reforma íntima. E a proposta do autor é que nós saiamos do que ele chama, por uma sigla que eu não vou revelar agora, só no final, que é a sigla CDM, para que a gente pare de ser um CDM. Se alguém já leu esse livro, vai poder já se lembrar, ou se leu e esqueceu vagamente, você pode ir tentando descobrir o que significa o CDM. E, né, o objetivo do autor de que nós saiamos desse time dos CDMs. E está cheio de CDM no planeta Terra. Então, esse é o chamamento, é o objetivo. Falando de comportamento humano, o Alquinder ele fala sobre a Gestalt, que é uma terapia não freudiana, né? É um outro tipo de vertente da psicologia. E eu gosto muito de Gestalt. Eu já tive a oportunidade de participar e eu acho que tem a ver com o espiritismo, porque o que acontece? No espiritismo a gente aprende que nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas, né? A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, lá a gente tem uma série de respostas dos espíritos para as perguntas de Kardec, que nos colocam debaixo da responsabilidade dos nossos atos. E que se nós sofremos em consequência das nossas escolhas que não foram adequadas. Se não apenas nessa vida, também em outras vidas. E lá explica-se, né, o esquecimento, por que a gente não lembra de todas as nossas escolhas, para ter o sentido de tudo isso. E a Gestalt terapia também fala sobre a questão de sermos responsáveis por nossas escolhas. Tanto que o autor coloca, eu vou ler porque não tem como falar melhor do que está escrito aqui. Nós somos seres determinantes e determinados. Nós somos seres determinantes e determinados. Quem gosta de estudar, né, essa questão do determinismo, né, existe Paulo, né, o apóstolo, 13º apóstolo, né, ele fala sobre o determinismo. Isso é uma questão de muito debate entre os religiosos, né, onde se pensa que tudo já está escrito num livro e que nós já estamos determinados ou a sermos salvos ou a termos a pena eterna, que existe um determinismo, algo que já está escrito, né? Aqui o sentido do ser determinante e determinado é interessante porque aqui o conceito é assim: nós somos influenciados pelo meio. Então nós nascemos no Brasil, nós estamos debaixo da cultura brasileira. O jeitinho brasileiro, por exemplo, é uma parte da nossa cultura. Muita gente se deixa levar pelo jeitinho brasileiro. Mas todo mundo segue o jeitinho brasileiro? Todo mundo faz um atalho? Todo mundo dá o pedala Robinho, como se diz por aí? Hoje é um novo jeito de se dizer, né? Ou a tal da lei do Gerson, para quem tem mais de 60 anos, né? Lembrando o Gerson, que ficou marcado pela campanha de cigarro, em que se falava que o importante era levar vantagem em tudo, né? Cultura brasileira. Não, nem tudo da cultura brasileira é ruim, mas eu estou colocando algumas questões aqui que são relativas à ética, certo? E em relação à ética, mesmo que nós tenhamos nascido no Brasil, que a gente esteja exposto a esse tipo de ideia, não significa que eu, o Ricardo e quem mais a gente fale aqui, que nós sejamos obrigados a viver essa cultura. Tem gente que rejeita viver essa cultura do brasileiro espertão, que dá nó em pingo d'água,
que engana os outros, que leva vantagem em tudo. Então, isso aí é para mostrar exatamente esse ponto aqui que é falado. Nós podemos ser influenciados pelo meio, sim. Por isso que se fala que pessoas que nascem em locais de violência extrema, em bairros carentes, ou no meio de drogas, de tiroteio, de bandidagem, muitos vão acabar enveredando no mundo do crime. No entanto, a gente está aí cheio de histórias que não são dos dias de hoje, são de todas as épocas, de algumas pessoas que nasceram em locais onde existe essa penúria moral, esse problema de ética, em que o meio ambiente era hostil, era negativo, e a pessoa conseguiu vencer todos esses desafios e conseguiu ter uma vida reta, uma vida plena, uma vida exemplar. Então, se nós somos determinados em função do meio, nós também podemos ser determinantes em nós influirmos no meio. A gente inverte. Eu tenho uma mente tão focada, tão forte, tão segura de mim, que eu sei o que é certo, que eu consigo olhar para tudo que é errado, e nem que todo mundo fale, todo mundo faz, eu vou fazer. Essa é a questão de sermos influenciados pelo meio e também podemos influenciar. Porque daí vem o comentário dele aqui, em seguida, que Napoleão Hill, que é o autor do Quem Pensa Enriquece, da Lei do Triunfo, que eu sou instrutor desses treinamentos, a gente vive divulgando isso em redes sociais. A frase histórica de 1918, que está no livro A Lei do Triunfo, diz assim: nós somos senhores do nosso destino, comandantes da nossa alma. E aí, um fã de Napoleão Hill colocou isso no filme Invictus. Colocou essa frase na boca de Nelson Mandela, o personagem do filme, em que ele falava isso mentalmente enquanto ficou preso na cadeia na África do Sul, em que ele dizia que ele não ia deixar, e durante 27 anos, se eu não me engano, ele ficou preso, e ele manteve a mente lúcida. Ele não deixou a raiva tomar conta dele. Ele conseguiu ser senhor do destino dele e sair da prisão para ser um presidente do seu país. Ele teve tudo para dar errado, ele teve tudo para jogar tudo no lixo, para desistir. Teve tudo. Se a gente olhar Mahatma Gandhi, que foi atirado fora do trem, porque ele não podia estar naquele vagão que era só de brancos, e ele lutou pelos direitos, né? Ele como advogado formado na Inglaterra, ao invés dele reagir com aquela raiva que muitos reagem, como a gente tem visto nos Estados Unidos, né? no Black Lives Matter, quebrando lojas, lugares, Mahatma Gandhi fez uma revolução diferente. Não armas, né? Sem armas, enfrentou o que era considerado a maior casa de pólvora do mundo na época, que era a Inglaterra, que tinha o maior exército da época. E ele conseguiu colocar milhares de pessoas marchando numa praia, todos desarmados. Então, são as escolhas, né? As pessoas que não se deixaram influenciar pelo meio e, ao contrário, elas influenciaram o meio. Elas influenciaram. E o que eu quero trazer aqui para nós espíritas é que nós podemos sair da condição daquele que acha que tudo é determinado pelo exterior, que nós somos vítimas, que as coisas acontecem são assim mesmo, e a gente vive uma vida acuada, covarde, acreditando que é assim mesmo, eu não posso fazer nada, não tem como reagir, porque os poderosos, porque isso, aquilo, aquilo outro. Não, eu sou capaz de fazer. E a gente, dentro do espiritismo, quando a gente fala de trabalhadores, de casas espíritas, existem as pessoas que acham que não é possível fazer um trabalho assistencial, que precisa de dinheiro, que precisa de pessoas, que é muito difícil, que não vai conseguir. E aí o gente tem o
o trabalho do sopão. Está lá, ajudando. Tem gente que não acredita que é possível, tem gente que acredita, vai lá e faz. Sai da condição do espectador e entra numa outra situação de quem é comandante do seu destino e começa a influenciar na sociedade. Então, a primeira coisa, a gente tem essa questão aí que ele fala aqui da Gestalt, que nós somos os responsáveis pela nossa boa ou má forma de viver. Está escrito dessa forma no livro. Que nós temos uma coisa que a doutrina espírita nos explica, que dá a condição de sermos influenciadores e não só recebermos a influência, que é o livre-arbítrio. Então, independente de tudo que está acontecendo no mundo exterior, o mundo interior que está aqui dentro da minha cabeça, que é o meu pensamento, que gera um sentimento, e o sentimento gera, né, uma emoção que se transforma em ação. Então, a partir do momento que eu começo a controlar esse pensamento, que vai passar pelo sentimento e vai para a ação, eu começo a controlar esse livre-arbítrio, eu paro de reagir instintivamente e começo a escolher conscientemente. É sair do homem animal para o homem espiritual. O objetivo do aprimoramento espírita começa aí. Nós ainda vivemos uma humanidade que tem muito de animal. Nós já evoluímos muito, mas a violência, ela brota ainda do homem animal, da vingança, da raiva, de querer tratar as coisas na violência, né? E nós temos que tratar essa sociedade que é o reflexo do indivíduo. E por isso que a doutrina espírita trabalha não na sociedade, a partir da sociedade. Muitas doutrinas, ideias, ideologias querem trabalhar no mundo coletivo. A doutrina espírita trabalha no âmbito estritamente pessoal. É a reforma interior, para você dominar primeiro a si mesmo. É aquela ideia original de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E a partir do momento que você se conhece, que você entende os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as reações que você quer melhorar, você começa esse aprimoramento. Você para de ser influenciado, de colocar a culpa em tudo que está fora e começar a ser senhor do seu destino, comandar, né, os resultados da tua vida, porque você começa a controlar os rumos dela por suas escolhas, né? Então, o chamamento é esse. E aí nós temos dois tipos de pessoas a partir do momento que a gente entende as escolhas. As pessoas que são destrutivas e as que são construtivas. Conforme o Alkindar que fala, as construtivas, elas se deparam o tempo todo com problemas. Todas as pessoas, o tempo todo, a vida toda, se resume muitas vezes, eu estou sendo muito simplista, mas para a gente ter aqui um jeito de olhar o que é uma vida, a gente passa dia após dia resolvendo problemas. De todo tipo. E se eu sou uma pessoa construtiva, toda vez que eu estou diante de um problema, eu vou olhar ao lado da luz, né? A música americana The Bright Side of Life, né? É o lado luminoso da vida, ela é otimista, se ela está passando por uma provação, se ela está passando por um problema, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento, ela vai encarar aquilo como uma oportunidade de aprender. Essas são as pessoas construtivas. Aí tem as pessoas destrutivas. São as pessoas que, diante dos problemas, elas vão reclamar, vão se revoltar e vão colocar a culpa sempre no exterior. Então, pessoas construtivas são senhoras do seu destino. Olhando de novo lá para a Gestalt, olhando para essa conversa do ser determinante e determinado, as pessoas que olham com otimismo são determinantes, elas determinam.
elas escolhem, elas controlam a sua vida. E as pessoas negativas, elas são conduzidas por outros, pelos problemas, pelo mundo externo. Elas se revoltam e colocam a culpa em tudo que está fora. Elas são aquelas teimosas, elas não pedem desculpas, elas repetem os erros. E a gente vê que o mundo tem muita gente já mostrando a luz, dando alternativa a boas ideias, né, ao mundo mais positivo, mas a gente ainda tem, ainda nessa nossa humanidade, principalmente na internet, não que o mundo piorou, mas que deu mais publicidade, né? A gente está vivendo a era da informação, então o acesso é muito grande, a gente vê muita coisa destruidora. Livros, filmes, sites, todo tipo de comunicação e interação humana que leva para o lado destrutivo e coloca sempre o ser humano como um marionete, né? Eu que sou metaleiro, gosto de metal, eu já vou usar aqui uma imagem da capa do livro do Iron Maiden, do filme, do disco The Number of the Beast, né, o número da besta. O Ed, ele está usando o diabo como marionete e o diabo usa o ser humano como seu, né, o bonequinho. É um controlando o outro. Né? A gente vê isso. Essas pessoas acham que todos são marionetes um dos outros. As pessoas com essa característica destrutiva e que tem um lado negativo de encarar a vida. Todas elas vão ter a sua oportunidade, todos nós que nos consideramos, hein? Não sei se somos, mas nos consideramos do lado da luz. Se a gente falasse aqui agora do Star Wars, né? Nós estamos, né, do lado dos Jedi, daqueles que falam, olha, que a força esteja com você. Vai que a gente vira um Darth Vader depois que tem um poder, né? Que o Darth Vader veio do lado do Jedi, né? Para quem conhece bem Star Wars, é o poder, né? O poder seduz, né? Quem tem a cabeça fraca e tem acesso ao poder acaba indo para o lado negro da força. E é isso, gente. Esse é o drama do ser humano. Esse é o drama. Qual é o lado que a gente escolhe? E é claro, a doutrina espírita deixa claro, a escolha é sempre individual. Você pode estar no meio das trevas, você pode estar sendo influenciado por todas as forças negativas. Ainda assim, a forma como você reage vai determinar o teu futuro. E você pode, ainda vivendo e convivendo em ambientes, situações, locais ou relacionamentos que são difíceis, você pode influenciar. Então, você pode fazer prevalecer a sua escolha, sua boa escolha. Então, se diz que moral é a sabedoria do bem viver, né? Por isso que a gente tem que buscar viver e procurar saber quais são as boas formas de conduta. E a gente aprende isso na doutrina espírita, né, sobre as leis divinas. Quando eu estudo a parte 3 do livro dos Espíritos, lá tá bem claro as condutas que estão dentro das leis divinas. São 12. Então a gente vai lá estudar a lei universal, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da destruição. Ali eu tenho um rol de conhecimento, de iluminação, de entendimento para que eu possa viver uma vida plena, escolhendo por mim. Eu escolhendo, não deixando ser influenciado por esse meio. E olha, o que faz eu ter essa capacidade de escolher o que seja o lado de luz, né, o lado positivo do ser humano, é uma coisa que se chama força de vontade. Porque tem muita gente que sabe o que é certo, sabe o que é a luz, mas na hora ali falta a força de vontade. É o vício, é o conforto de você já ter feito muitas vezes a coisa que não deve ser feita e você acaba cedendo
cedendo, e é isso mesmo. Porque você pode ser convidado pelo mundo a fazer coisas que você já fez no passado, dos quais você já se arrependeu, e você assumiu o compromisso de não fazer mais, e você vai lá e volta a fazer. Só a força de vontade é capaz de ajudá-lo a você continuar no trilho. Eu não estou falando aqui do mundo perfeito, da utopia, né, da gente ser 100%, mas a gente tem que ter um ideal. É igual fazer regime. O regime é o exercício da força de vontade. Eu sei que eu não devo comer tal comida porque eu vou engordar. Mas, puxa, só hoje. Aí você vai lá e come o brigadeirão de prato. Alguém da família sabe que você está de regime, vai lá e faz aquele brigadeirão de prato, deixa na geladeira, e aí você abre a geladeira e vê aquele brigadeirão no prato e você já vai para a colher. É mais ou menos isso. Isso é uma coisa, né, simples, né, um exemplo bem pueril, mas é assim, é no todo. A gente é apresentado a coisas que a gente já fez muito e gosta, mas você sabe que não é o que te convém. Tudo é lícito, nem tudo convém. Está na Bíblia. E aí você vai lá e faz. Depois vem aquele arrependimento, o remorso. Você sabia que não devia. Você já tinha o conhecimento. Aí você vai e erra. Por isso que o Alkinder, autor do livro Aprimoramento Espírita, fala de uma frase que eu não conhecia, que eu acho que toda escola de aprendizes deveria falar. Eu conheci essa frase com Alkinder. Diz assim: nossas responsabilidades têm o tamanho do nosso conhecimento. Nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. E o espírita ele estuda muito, né? Teoricamente, ele tem na doutrina um campo de conhecimento que eu conhecereis a verdade vos libertará. Para quem tem dificuldade de ler, tem lá os encontros, né, das escolas para ajudar quem tem dificuldade de ler. Mas por quê? Para você ali trocar conhecimento, aumentar o seu conhecimento. E conforme nós formos aumentando o rol de conhecimentos, aumentamos as nossas responsabilidades. Então, quanto mais conhecimento, mais as suas escolhas vão impactar no seu futuro aprimoramento como espírito imortal. Porque nós somos espíritos encarnados. Nós viemos do mundo espiritual e vamos retornar e continuar. Somos espíritos encarnados. E o conhecimento que a gente está angariando, ele vai ser cobrado de nós. A quem muito é dado, muito será cobrado. Isso Jesus falou. Então, quem muito recebe, muito será cobrado. E é o que está escrito aqui. Então, a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Por isso que é difícil ser espírita, gente. Não é todo mundo. Por que não é a religião mais popular? Por que o espiritismo não é a religião mais popular? O espiritismo não vende facilidade, não tem. Não vai mercadejar com a fé, não vai te dar soluções fáceis, não tem o perdão automático, você não resolve tudo através de um perdão. Você aprende que você vai ter que reparar tudo aquilo que você, por desconhecimento, ou até por conhecimento, por más escolhas, você acabou causando prejuízos aos outros, né? Prejuízos espirituais, que no fundo reflete em nós. Nós somos os primeiros a pagar por isso. Então, eu gosto muito da palavra reparar, não aquela ideia de você ter que sofrer em si, mas reparar o mal que fez aos outros. Não significa que você precise sofrer para reparar. Pense bem. Você pode reparar o mal que fez fazendo bem, não tendo que sofrer o mal. Ah, eu matei pela espada, eu degolei. Você degolado? Não necessariamente. Mas de alguma forma você vai reparar o erro que você causou.
E é isso que a gente é chamado na doutrina. Então, a nossa responsabilidade é muito grande como espíritas, porque nós somos chamados, né, pelo nosso conhecimento e nós somos avaliados pela nossa escolha. Quando a gente passar para o lado de lá, tiver com o nosso anjo guardião, a gente for fazer uma avaliação da nossa vida, nós vamos ficar de frente com as escolhas que a gente teve. A gente vai assistir o filme e vai fazer assim várias vezes. Meu Deus do céu, meu, que bobagem, que bobagem. Agora, a gente não deve ficar, como diz aqui o Alkinder, fanáticos pelo erro. Tipo, caçador de erro que você chega a se colocar como seu pior algoz, né? Então agora eu não vou mais errar. E aí quando você erra, você se autopune, se condena, sente culpa de tudo, e você é o pior ser humano do universo. Não é isso que a gente deve fazer. Até está aqui. A nossa condição humana é o erro, porque é através do erro que a gente aprende. Então, está aqui. Aos olhos de Deus, não erramos, aprendemos. Desde que a gente tenha maturidade espiritual para admitirmos os nossos erros e não nos revoltarmos com os nossos erros, a gente vai ter crescimento, vai ter um aprimoramento como indivíduos, a gente vai evoluir, vai ter o que se chama de maturidade. A maturidade vem com o aprendizado dos erros. Quem não aprende com erro, repete o erro, continua imaturo. Então a gente volta de novo lá no começo. Nós somos determinantes e determinados. Quem acredita que é mais determinado do que determinante, tem aquela mente negativa, diante do erro, ela maldiz a Deus, maldiz a vida, os vizinhos, a família. Ela põe culpa em todo o mundo exterior. Porque para ela o erro é uma punição. Ela está sendo injustiçada. Ela fica com raiva. O mundo é cruel. O mundo é cruel. Ela não assume que ela é senhora do seu destino. As pessoas com o olhar da luz vão passar pelos erros, vão sofrer com as consequências, mas elas vão tirar aprendizados, elas vão criar maturidade. Elas não ficam maldizendo a Deus, nem ao vizinho, nem à família, nem ao trabalho. Elas entendem que foi uma escolha, uma consequência de uma escolha que não foi feliz. E ali ela tem a possibilidade de aprender, uma oportunidade. Como diz aqui, ele recomenda que a gente olhe o problema como um desafio. Todo problema é um desafio. Eu não tenho que ter raiva do problema. Eu tenho que olhar para o problema e falar, puxa vida, eu tenho oportunidade de evoluir. Até tem aqui o capítulo dessa primeira parte do livro que fala assim, você tem problema? Que bom. Que bom que você tem problema. Se você não tiver problema, é porque você não está mais nesse mundo material. Você vai continuar tendo problema lá do lado de lá. É impossível estar nessa experiência terrena. É impossível você passar por ela e não ter problema. Essa história do sexta-feira, que eu sempre falo em palestras, as pessoas ficam esperando sexta-feira porque parece que é só ali que você tem prazer. Uhul, sextou. Sabe, isso eu não falo, eu não posto, ninguém vê eu fazer uma postagem dessa. Eu sou contra. A gente não pode falar isso. Demonstra que você não tem prazer naquilo que você faz, que você é só uma paisagem, você não é ativo, você é um passivo, que você só está cumprindo tabela, que você não tem prazer, sabe? Você não vê riqueza na tua profissão, na tua atividade, na tua existência. E aí, quando chega final de semana, você vai beber, vai usar droga, vai fugir da realidade, vai achar que tudo é festa. E aí, quando chega segunda-feira, dá tristeza. Fica triste, apático, puxa, de novo. E é isso é uma vida vazia, é uma vida involutiva.
Porque você está perdendo a oportunidade dessa vida de se aprimorar. Por isso que existe aqui a frase dele falar assim, ó, existe o bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é isso, é achar que o problema é terrível, que é uma injustiça e você sofre mal. Se você entende o lado positivo do sofrimento, você vai ter o bem sofrer. É isso que o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor ensina. Leon Denis. Ele mostra o sentido, por que sofremos? Por que sofremos? É um livro filosófico maravilhoso que todo mundo tem que ler. Todo espírita deve ler. É um livro basilar para que a gente entenda o porquê da dor. Porque isso é um problema das pessoas, até em relação a aceitar a religião. Muita gente não aceita a religião porque não entende a dor. Mães que perderam filhos, por exemplo, e que acabam perdendo a fé em Deus por causa disso. Como que Deus tira o meu filho? Eu tive experiências diretas com mães que perderam filhos e sei bem o quanto que mães acabam perdendo assim a fé mesmo e chegam no estado de quase loucura pela perda de um filho, de uma filha. Que, que é a dificuldade da dor, do sofrimento profundo. Chico Xavier fala que o trabalho que ele mais gostava de fazer na doutrina espírita era consolar as mães, que era a maior dor que ele conhecia. Ele falou isso. E tem gente que questiona, nossa, mas por que as cartas consoladoras? Era o trabalho que ele mais gostava de fazer. Consolar. Tá? Então, é importante. Para isso, o autor, né, para a gente ir para fechamento, fala que a gente tem que ser senhor do nosso destino, né? Então, você tem que acreditar na sua capacidade de melhorar, procurar fazer a sua reforma íntima. Os centros espíritas, para quem é simpatizante do espiritismo, tem cursos para ajudar você a fazer essa avaliação do conhece-te a ti mesmo e ajudá-lo no conhecimento, como o Chico falou, que nós somos responsáveis do tamanho do nosso conhecimento, para você começar a escolher melhor. Tem aqui o conselho da Joana de Ângeles, né, que o Alkinder fala, que é saber dimensionar os seus problemas. Tem problema que é tão grande quanto um copinho d'água. Aí as pessoas, né, elas se afogam em copinhos d'água, né, problemas que elas tornam gigantescas, que são pequenos problemas. É o jeito que você dimensiona, né? E o entendimento que a vida é um suceder de problemas, né? Agora, tem gente que fala, puxa vida, é tanto problema que eu quero me aposentar. Aí ele fala assim, nós nascemos para ser úteis. Quando eu me aposentar, irei descansar. Mas nós nascemos para ser úteis. Na velhice podemos diminuir o ritmo, mas jamais parar de trabalhar. Essa noção de que a gente vai parar de ser útil é um erro. O ser humano nasceu para ser útil. A gente muda de fase, mas continua sendo útil. Tá? É importante a gente refletir. Tem gente que acha que. Tem um pessoal que quer aposentar com 45 anos, virar mochileiro e ir para o mundo. É uma fuga, de certa forma. Tem gente que, nossa, conta histórias lindas para o mundo, mas tem um pessoal que não, que é fuga. Então, vamos aprender a resolver problemas, que com isso a gente vai ter uma vida melhor. E para terminar, a gente tem aí 4 minutos para terminar. Eu separei aqui a explicação para vocês do CDM. O objetivo do livro, nessa parte aqui, é ajudar a você, a todos nós, né? Está aqui o livro Aprimoramento Espírita, Alkinder de Oliveira. Ele quer tirar as pessoas do time dos CDMs. O que é o CDM? É o coitadinho de mim. Pare de ser coitadinho. Coitadinho de mim. Eu sou vítima. Eu sou vítima do destino.
A vida está determinada, está escrito, foi posto um selo, e eu não tenho nada que eu possa fazer para mudar. Eu já nasci condenado ou salvo, não tem escolha. Não posso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Sou coitadinho de mim. Esse é o desafio dessa reflexão do aprimoramento espírita. Se você que está assistindo ainda é coitadinho de mim, que bom que você está assistindo. Que bom. Eu estou chamando você a buscar um mergulho dentro de si mesmo. Não, não é comigo, não é com o Zé Ricardo, é com você que está assistindo, que está ouvindo. Você vai parar de ser coitadinho de mim agora? Vai assumir que você é senhor do seu destino e você pode influenciar o ambiente. Por mais que o ambiente influencie ao seu redor, a escolha de como você reage é sua. Se você entender isso, você vai parar de ser coitadinho de mim. E o aprimoramento espírita é isso que faz. Todo mundo que mergulha na doutrina espírita realmente com aquela força de vontade que eu falei no meio da nossa fala, que você muitas vezes vai ser convidado pelos vícios, pelos defeitos, a sair do trilho. Se você aguentar firmemente com a força de vontade, você vai evoluindo e vai evoluindo. Quanto mais você se controla, mais você é senhor do seu destino. É isso, gente. Quero agradecer a oportunidade. Quero deixar o convite para quem não conhece o GEM, que tem aí essas palestras públicas, também tem um trabalho do Sopão, que ajuda pessoas em risco social, né? Fome é um risco social terrível. E para algumas pessoas, o evangelho é um prato de comida. Nada mais do que um prato de comida. Você não consegue falar de Jesus para quem está com fome. Você não vai conseguir falar de reforma íntima para quem está com fome. Ah, mas aquela pessoa é malandra. Ok, ajude. Está com fome. O malandro está com fome. O não malandro está com fome. Aí é ele com Deus. Não é você que tem que julgar isso. Ajude. Porque a fome é terrível. Né? E é um trabalho muito bonito que é feito. E aí eu convido quem estiver assistindo, não conhece ainda, a conhecer esse trabalho. É isso. Muito obrigado pela palestra, linda palestra, adorei. Você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Vamos lá. Peço a todos que possam se recolher, fechar os seus olhos, procurar mergulhar dentro de si, perceber a sua respiração, o seu estado interior, buscar a sua paz, sua conexão com Deus, procurar perceber a presença do seu anjo guardião, do seu mentor espiritual e nos conectar agora em rede de pensamento, aonde todos em conjunto vão doar, vão fornecer, vão ofertar o seu melhor pensamento, o seu melhor sentimento, a sua vibração, como dizem os espíritas, em favor daqueles que necessitam. E nesses tempos de pandemia, nós vamos vibrar com muito afinco, com muita objetividade, com amor, com saúde, com cura, pelo restabelecimento da normalidade do nosso planeta. E nós pedimos que os prepostos de Deus, de Jesus, possam recolher nesse instante essas vibrações, esses sentimentos, e que toda
essa massa de luz, essa oferta de amor, esse desejo de paz e de cura, possa ser endereçado aos locais que mais necessitam. Os hospitais que estão pelo mundo todo tratando os doentes dessa pandemia, e não só da pandemia, mas de todas as outras doenças físicas e mentais. Pelos trabalhadores da saúde em todo o mundo, para que sejam protegidos e amparados, que os médicos do espaço possam amparar a todos, a sustentar, a fortalecer. Vamos vibrando também pelo nosso Brasil, pelas nossas fronteiras, pela pátria do Evangelho, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais, que possamos ser uma pátria que ajude o mundo a refletir o bom convívio, onde todos se aceitem, onde todos se toleram, como é o nosso país. Que nós possamos vibrar pelas religiões que levam consolo do nosso Mestre amado Jesus. Todos aqueles que propagam o Evangelho, nós vamos pedindo essa sustentação. Vamos também vibrando pela doutrina espírita, pelas casas espíritas espalhadas pelo Brasil, que levam a mensagem rediviva do Cristo, a mensagem dos primeiros grupos cristãos, aquela mensagem simples, direta, e que procura se basear no exemplo. Vamos vibrando pelo nosso estado, pela nossa cidade de São José dos Campos, vamos vibrando pelo GENC, vamos vibrando pelos trabalhadores, pelos assistidos, pelas obras sociais, vamos vibrando por todos que estão participando dessa corrente de amor, dessa união de pensamentos, de vibração, para que cada um se fortaleça no seu aprimoramento espírita. Que tenha essa força de vontade, que tenha essa firmeza, que consiga resistir através dessa força da escolha adequada, da escolha segura, da maturidade, e que nós possamos estarmos reunidos novamente em novas oportunidades, e possamos agradecer a Deus, Pai, nosso Criador, nosso Pai Celeste. Em agradecimento a essa dádiva que é a vida, nós vamos orar a oração que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para